Dando continuidade à história, Deus nunca nos deixa sós. Escrito por Américo Simões, narrado por Lúcia. Renascer das cinzas é renascer em Deus. Durante as semanas que se seguiram, Teodora pensou muitas vezes no conselho que Conceição lhe dera, para que dissesse ao marido toda a verdade que tanta martirizava. Hélio era compreensivo, mas não a ponto de perdoar-lhe por aquilo. Não mesmo. Além do mais, havia o aborto. Se ele soubesse que ela fizera o aborto, aquela barbaridade contra si mesma, o marido e a criança que crescia em seu ventre, sua tolerância chegaria a zero. Ai, se ela pudesse voltar atrás, mudar o curso da sua história. Ah, se soubesse de antemão que o aborto estragaria para sempre a sua vida. Ela não teria sido capaz de cometer aquela tolice da qual não se perdoaria jamais. 2 semanas depois dos últimos acontecimentos, Hélio Facácio recebeu uma homenagem do Lions Club e do Conselho de Medicina do Estado, em conjunto com o hospital onde trabalhava, por seu desempenho como médico para a sociedade. A recepção em sua homenagem aconteceu numa quinta-feira à noite, num dos clubes da cidade. Estava lotada de convidados, médicos e pessoas ilustres da sociedade. Era uma homenagem merecida, pois Hélio Facácio havia se tornado em sumidade na sua área, exemplo notório para novas gerações de médicos. Depois de muitos colegas de trabalho e autoridades da cidade discursarem brevemente a respeito do homenageado da festa, Teodora foi convidada a subir ao pequeno palco do clube para dizer algumas palavras sobre o marido. Ela não esperava por aquilo. Não havia preparado nada para dizer. Estava trêmula quando se viu diante do microfone, procurando desesperadamente pelo que dizer sobre Hélio. A atenção de todos os convidados da cerimônia estava voltada para ela naquele instante. Seus lábios moveram-se repetidas vezes, mas sem emitir som algum. Diante do seu constrangimento e nervosismo, o organizador da festa pensou em subir ao pequeno palco para ajudá-la. Foi somente quando Teodora encontrou os olhos do marido, sentada à mesa a poucos metros de onde estava, que ela encontrou forças para falar. Hélio procurava, por meio do olhar, encorajá-la. Fosse o que fosse, sem se censurar. Teodora respirou fundo 2 vezes e por fim deu início ao seu pequeno discurso. A maioria das pessoas, quando são convidadas a discursar sobre alguém, procuram geralmente dizer coisas bonitas a respeito do homenageado da festa, ressaltar o seu caráter e os seus feitos na sociedade em prol do ser humano, em prol da vida. Teodora mordeu os lábios, pesando bem que palavras usar para prosseguir. A maioria desses discursos são, na minha opinião, mentirosos. São feitos somente para agradar aos ouvintes e ao homenageado, para ficar bonito diante de todos. Ninguém que sobe aqui tem coragem de apontar as falhas da pessoa homenageada, falar sobre o seu lado negativo. Sim, porque todos têm um lado negativo, todos sem exceção. E lidar e superar esse nosso lado negativo é um dos maiores desafios da nossa vida, se não o maior de todos. Da mesma forma que é aprender a dizer a verdade que muitos não querem ouvir. Eu sou uma das tantas pessoas que nunca soube lidar muito bem com a verdade. E por isso eu cometi erros imperdoáveis na minha vida. Quem não os cometeu, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Os convidados começaram a se mexer em suas cadeiras por se sentirem um tanto quanto desconfortáveis
diante das palavras de Teodora. O ar no recinto pesou. O sorriso e o ar de apreciação estampado no rosto dos convidados até então foram sendo substituídos por um sorriso sem graça e constrangido. Profunda ruga barrava a testa de muitos dos presentes ali, especialmente dos organizadores do evento, receosos do que Teodora pudesse dizer. Hoje, aqui e agora, diferente do meu passado, quero falar somente a verdade para vocês. Ser, talvez, pela primeira vez em toda a minha vida, transparente e verdadeira. Por isso, apresento a todos o lado negativo de Hélio Facácio. Eu mesma. Um riso curto, tomado de certo alívio, interrompeu-lhe a fala. Mas a pausa foi breve. Teodora logo se recompôs e continuou. Eu sempre falei pouco a respeito de minha família. Sempre procurei fugir do assunto quando me perguntavam a respeito. Porque eu não tenho família. Não uma tradicional como a maioria de vocês. E sempre senti muita vergonha disso. Por isso eu fiz de tudo para que ninguém soubesse a verdade. Mas a mentira, hoje percebo, foi um peso tamanho em minha vida. Um peso que não vale a pena carregar por nada. Só a verdade liberta, pois ela nos tira todo e qualquer peso das costas. Sou uma órfã e menti a vida toda praticamente para todos por sentir vergonha de ser órfã. Fui deixada no orfanato assim que eu nasci. Cresci ali no meio de outras meninas órfãs, tendo pai e mãe como freiras. E eu não sei por que, depois de grandinha, eu senti vergonha disso tudo. Devo ter sentido vergonha por ter sido besta, não totalmente. Ninguém o é, mas por um lado meu o ser. Porque só uma besta para sentir vergonha e não orgulho de ter nascido onde eu nasci. Num orfanato construído e doado por uma família rica, para abrigar aqueles que não tinham onde se abrigar. Que vergonha há nisso? Nenhuma, só orgulho, muito orgulho. Foi, na verdade, percebo hoje, uma honra ter crescido onde eu cresci. A maior vergonha que alguém pode sentir em relação a um passado como o meu é fingir que não teve passado algum. Sou um lado negativo do meu marido, pois o convenci a levar adiante essa pequena mentira, ocultar dos outros o meu passado, que nunca fez a menor diferença para Hélio. Hélio o aceitou de prontidão e com admiração, não pelo fato de me amar, não para me agradar, mas porque pôde ver, com os sentidos da alma, a bênção que é um orfanato como aquele em que eu cresci, na vida de crianças necessitadas como eu no passado. Hoje, por sorte, posso ver essa realidade. Nunca é tarde para despertar, não é mesmo? Teodora enxugou uma lágrima que vazou do seu olho esquerdo e, ainda que atropelando um pouco as palavras, prosseguiu. Se eu me deixar intimidar pela expressão de espanto no rosto de cada um dos presentes aqui, olhando agora para mim, eu talvez morra de vergonha e humilhação. Mas não me deixo mais intimidar por nada, pelo menos nada desse tipo. Sinto-me aliviada por dizer a verdade, porque a minha verdade revela a capacidade que o Hélio tem dentro de si, em seu coração, de amar o próximo como poucos, de admirar também como poucos o que é verdadeiramente admirável, de ensinar com seu caráter com paixão o que vem me ensinando. Pena que muitos de nós levemos tanto tempo para perceber as qualidades que há no outro. Seríamos felizes há bem mais tempo se nos permitíssemos reconhecer o que há de maravilhoso no outro e o que de maravilhoso o outro desperta em nós, completa em nós. Por isso, Hélio, meu marido, aproveito este momento para agradecer-lhe por tudo o que fez e faz por mim.
por seu amor infindável e imutável, por tudo que me fez descobrir a meu respeito, a respeito da vida, a respeito do amor. Acho que eu nunca lhe disse, com tanta sinceridade como agora, o quanto eu o amo. O amo profundamente. E como é bom poder dizer isso abertamente para todos ouvirem, até mesmo do outro lado da cidade. Teodora mordeu os lábios, segurando-se para não chorar. Agradeceu a oportunidade e deixou o palco. As pessoas aplaudiram-na, uns emocionados com seu texto, outros aliviados por ter tido fim. Teodora, ao invés de voltar para a mesa, tomou a direção que levava até a saída do clube. Ao vê-la tomando aquela direção, Hélio pediu licença aos colegas que conversavam com ele naquele instante e foi atrás de sua esposa. Ela ia descendo as escadas quando ele chamou. Teodora. Ela continuou descendo, parecendo acelerar o passo. Ele desceu atrás dela e segurou pelo braço. O que foi? Ela virou o rosto para o lado e começou a chorar. Entre lágrimas, desabafou. Você não me merece, Hélio. Não me merece. Ora, não diga isso, Teodora. Digo sim, quantas vezes for preciso. Você não me merece. Olhe para mim, pediu ele com afeto. Com grande dificuldade, acabou olhando para ele. Quantas vezes eu vou ter que te lembrar que sem você eu nada seria. Você fez e faz a minha vida ser o que é. Sem você nada haveria, nem teria o porquê de existir. Há coisas a meu respeito que você não sabe, Hélio. Coisas de que eu me envergonho muito de ter feito e até mesmo de contar para você. Ela respirou antes de desabafar. Eu não me casei com você por amor. Foi puramente por interesse. Para ter segurança financeira, para ganhar uma quantia de dinheiro quando lhe pedisse o divórcio, que me permitisse ter uma vida mais satisfatória ao lado do homem que eu amava. Meu primeiro namorado, o qual era muito pobre. Planejei tudo, nos mínimos detalhes. Usei você descaradamente, sem pudor algum para o meu propósito sórdido. Eu só pensei em mim, jamais no que poderia feri-lo com o meu ato. Que espécie de ser humano sou eu, hein? Você não merecia alguém como eu. Ele tentou dizer alguma coisa, mas ela o impediu e continuou. O pior de tudo aconteceu depois. 2 anos após termos nos casado, eu descobri que eu estava grávida de você. Você, nessa época, estava no exterior participando de um simpósio de medicina e eu não queria o bebê de jeito nenhum, pois queria que os meus filhos nascessem do homem por quem havia me apaixonado tão perdidamente. Soube de uma mulher que fazia abortos numa cidade vizinha. Fui até lá e fiz o aborto. Só que houve complicações sérias, por pouco não morri. Ela tomou um ar e, com a voz entrevada de tristeza, completou. Foi por causa desse aborto que eu não pude mais ter filhos. Foi por causa da paixão que eu sentia pelo meu primeiro namorado que eu cometi essa loucura. Uma paixão que acabou em nada. Assim que me divorciei de você, fui atrás dele e descobri a duras penas que ele não queria mais nada comigo. Estava casado, com filhos e se dizia feliz. Foi um choque para mim. Fiquei desesperada. Senti-me perdida e a pior pessoa do mundo. Eu quis morrer de vergonha e culpa pelo que havia feito comigo e com você. Então, em meio ao desespero, trancada naquele quarto do hotel em que eu me hospedei, descobri que sentia sua falta, que sentia saudades do seu jeito carinhoso de me tratar, sempre disposto a me ouvir, a me confortar com palavras de afeto e sabedoria. Percebi então a grande burrice que eu havia feito e eu voltei para você na esperança de que me perdoasse.
Por sorte você me perdoou. Não por sorte, mas por amor. O amor que você sempre sentiu por mim e eu nunca pude lhe retribuir à altura. Decidi então retribuir o seu amor. Assim fiz. E assim pensei que estaria tudo resolvido, quando o pior aconteceu. Descobri que o aborto mal feito havia me privado para sempre da realização do meu grande sonho de ter um filho, privado a mim e, consequentemente, você. Ela calou-se, engoliu em seco, prendeu o cabelo atrás da orelha com a mão e completou: Eu não mereço você, Hélio. Nunca mereci, você também não me merece. Hélio olhava para a esposa, quieta e contemplativa. Ela perguntou a seguir: Você deve estar me odiando por tudo isso, não é? Sentindo vergonha de si mesmo por ter se apaixonado por uma mulher como eu, indigna do seu amor. Não estou, juro que não, respondeu ele com sinceridade. Está sim, eu sei que está. Se eu tivesse no seu lugar, estaria. Mas eu não sou você, Teodora. Sou apenas eu. Cada um é um, com uma reação diferente diante dos fatos. Por favor, não me odeie. Eu sempre achei que você soubesse. Soubesse? Sim, que você soubesse que eu sempre soube de toda a verdade. Toda. A perplexidade tomou conta do rosto dela. Ele prosseguiu. Sempre soube que você amava perdidamente o rapaz que namorava, que temia viver na miséria com ele, e por isso acabou aceitando o meu pedido de namoro. Quando você me pediu o divórcio, eu soube, sem sombra de dúvida, que o seu casamento comigo não passara de um plano para lhe dar um futuro mais promissor ao lado daquele que você acreditava ser o grande amor da sua vida. Por isso eu lhe dei o divórcio sem protestar, ainda que sofresse muito, mas antes eu sofrer do que impedir você de fazer aquilo que achava ser o certo na época. Por que não me disse? Perguntou ela, cada vez mais perplexa. De que adiantaria? Tive medo de assustá-la, fazê-la sentir-se ainda mais envergonhada pelo que fizera e com isso afastá-la de mim. O que eu menos queria era ver você distante de mim. Quando soube que não podia ter filhos, percebi, por meio do seu olhar, que algo de muito grave você havia feito para resultar naquilo. Tive medo de que não suportasse a dor por não poder ter um filho, realizar o seu sonho de mãe. Foi então que um amigo espiritual do centro espírita que eu frequento, no qual você nunca pôs os pés, aconselhou-me a sugerir a você que adotasse uma criança. Por isso, desde essa época, eu venho tocando no assunto, tentando convencê-la a fazer uma adoção. No entanto, você não aceita em hipótese alguma a única solução que há para realizar o seu desejo de ser mãe, o meu desejo de ser pai. Ainda assim, eu respeito, por amor, a sua decisão. Vê como não mereço você? E você não me merece? Você sonha ser pai e eu, pelo que eu fiz no passado e faço no presente, não lhe permito realizar o seu sonho. O nosso sonho. Uma criança adotada seria para mim sempre uma criança adotada. Eu jamais conseguiria vê-la com outros olhos. Já tentou? Não, não é mesmo? Então, como sabe? Eu sei, Hélio, eu sinto. Ela suspirou antes de dizer com veemência: Você merece recomeçar a sua vida ao lado de uma mulher que seja honesta com você desde o início. A única coisa que eu quero de você é o seu perdão. Diga que me perdoa, por favor. Ele pôs a mão no rosto da esposa e disse: O que passou, passou. Ela baixou a cabeça e, com tremor nos lábios e nas mãos, insistiu:
Só saberei que de fato me perdoou se você recomeçar a sua vida ao lado de uma outra mulher. Só assim eu me sentirei menos culpada. O marido lentamente ergueu a cabeça da esposa até encontrar os seus olhos cheios d'água. E num tom sincero falou: Você pode ser essa outra mulher. Conserve o que gosta em você e procure melhorar o que não gosta, tornando-se assim uma outra mulher. A seguir, Hélio segurou o queixo de Teodora com carinho e beijou-lhe os lábios intensamente. Teodora, a princípio, travava a boca de tensão, mas os lábios ardentes e repletos de amor do marido logo conseguiram romper as suas defesas e fazê-la retribuir o beijo de forma tão ardente e apaixonada como ele a beijava. Eu preciso de você, sussurrou ele ofegante ao escorregar os seus lábios na direção de sua testa. Sem você, nada tem sentido. Eu também, confessou Teodora, tomada de paixão. Nada é mais importante na minha vida do que o seu amor, do que ter você ao meu lado, meu amor. Os lábios novamente se encontraram e se beijaram forte e ardentemente, evidenciando que o amor, o verdadeiro amor, sempre vence no final e supera tudo. As pessoas que por ali passavam olhavam surpresas para o casal. Algumas fingiam não os ver, por se sentirem constrangidas com a cena. Outras se voltavam para o seu par, sentindo vontade de fazer o mesmo, como nos velhos tempos de adolescentes, quando o amor desabrocha em todos e quer ser expresso em qualquer lugar, sem vergonha alguma. Quando os lábios se afastaram um do outro, Hélio enlaçou Teodora pelas costas como faz um namorado apaixonado e desceu as escadas. Aonde vamos? Embora. Como assim, embora? Você está sendo homenageado? Há uma festa inteira para você. Já recebi as homenagens que devia. Sou muito grato por elas. Agora eu quero ir para casa e amar você. Amar, amar até cansar. Tem certeza? Eu jamais faço coisas de que não tenho certeza, meu amor. É verdade. Eu já deveria ter percebido. Após o ato de amor, Teodora e Hélio ficaram estirados na cama, relembrando os bons momentos que haviam marcado o passado dos dois. Os mais divertidos, até as palavras se perderem na névoa do sono. Ambos dormiram mais tranquilos e sentindo-se mais felizes naquela noite. Na manhã seguinte, pela primeira vez, foi Teodora quem preparou o café da manhã e o levou para ser tomado na cama. Em meio a torradas com manteiga, leite e suco de laranja, havia também o amor nutrindo os dois. Foi bom ter dito toda a verdade, percebeu Teodora feliz. Não permitiria mais que a mentira sufocasse por dentro, tornasse um peso em sua alma. Conceição estava certa, mais uma vez, em tê-la aconselhado a fazer uso da verdade, pois ela realmente liberta todos. Bendita verdade, bendita Conceição, bendito o sonho que a levou de volta à Conceição. Luas cresceram, minguaram e se renovaram desde os últimos acontecimentos. Ivone continuava na mesma entrega à tristeza e à revolta por tudo o que havia acontecido com ele e com o filho. Certa manhã, Conceição foi até o quarto de sua casa, que agora era ocupado por Ivone, e tentou mais uma vez ajudá-la a se libertar daquele estado deprimente em que se encontrava. Bom dia! Exclamou ela, saudando a amiga com aquele sorriso bonito de sempre. Ivone não respondeu. Continuou na cama, emburrada, com os olhos perdidos no nada. Conceição aproximou-se dela e, com um jeitinho carinhoso de sempre, fez-lhe um cafuné. Depois disse: Preciso da sua ajuda, fia. No quê? No meu jardim, eu preciso dar um trato nele.
Para quê? Ora, para deixar a frente da minha casa mais bonita. Além do mais, cuidar do jardim exercita os meus braços, o que faz muito bem para a minha saúde. Além, é lógico, de fazer bem para a minha mente. Ivone permaneceu sem ação. Conceição insistiu. E então, me dá uma mão ou não? Nossa, até rimou o coração. A simpática mulher riu alegre e divertida. Ivone, a contragosto, acabou aceitando ajudar a amiga. Está bem, vou dar-lhe uma mão nessa geringonça. Muito obrigada, agradeceu Conceição, verdadeiramente feliz pela colaboração da amiga. Assim que Ivone se viu em frente ao jardim, teve mais um dos seus chiliques. Aqui, ó, que eu vou pôr a minha mão nesse troço. Nunquinha! Detesto mexer com terra. Vou ficar imunda se ajudar você, Conceição. Uma verdadeira porca. E daí? E daí que eu não tenho vocação para ser porca, mulher? Bobagem, fia. Mexer com a terra faz muito bem para nós, sabia? Desde quando? Desde sempre. Conceição, mulher de Deus, tem certeza de que existe algum cérebro aí debaixo desse cabelo pichain? Conceição não respondeu, apenas riu. Depois insistiu mais uma vez, fazendo beicinho. Vamos lá, fia, estou realmente precisando de ajuda. Para que mexer nesse canteiro de flores, mulher? Já está bom do jeito que está, vá fazer alguma coisa mais proveitosa. Largue de ser enjoada, Ivone. Me ajude, por favor. E você larga de ser sugismonda, mulher, para não dizer porca. Está bem, está bem. Você não precisa pôr a mão na terra. Basta apenas me passar os apetrechos de que eu precisar para renovar isso aqui. Que tal assim? Ivone fez bico. Está bem, respondeu a contragosto. Conceição deu um daqueles seus sorrisos marotos para a amiga. Então, subitamente, Ivone se agachou assim que viu uma mulher vindo pela calçada. O que foi? Estranhou Conceição. Uma mulher? Que mulher? Sei lá, uma qualquer. Não quero que ninguém me veja aqui ajudando você a mexer nessa imundície. Não se preocupe com os outros, fia. É tudo gente como a gente. Ivone riu debochada. Só se for gente como você, né, Conceição? Porque igual a mim nesse bairro não existe. Ao voltar os olhos para o muro, Ivone por pouco não gritou de susto. Havia um senhor barbudo parado em frente ao portão olhando para ela. Diante do seu sorriso banguela, Ivone arrepiou-se como um gato. O que quer, velho? Perguntou, fula da vida pelo susto que lhe deu. Passa! A última palavra foi dita com um gesto de mão, como ela sempre fazia quando queria se livrar de um cão, especialmente de Fuica, que não a deixava em paz. Ermelindo! Exclamou Conceição ao ver o homem. Levantou-se e foi até ele. Quanto tempo, homem de Deus! Que bom rever você, fio! Ivone mal pôde acreditar quando a amiga abriu o portão e abraçou o mendigo. Aquilo para ela foi revoltante. Do que precisa, homem? Perguntou Conceição, solícita como sempre. O mendigo baixou a voz para pedir o que necessitava. Conceição foi até a cozinha e de lá trouxe um saco de pão duro e um frasco de plástico com um pouco de leite e entregou ao pedinte. A banguela de Ermelindo novamente apareceu, quando ele sorriu em agradecimento para Conceição. Assim que ele se foi, Ivone fez mais um dos seus comentários. Essa gentalha pensa que aqui é a casa da sogra, né? Ou Cabo de Boa Esperança ou a sede do Exército da Salvação. Eu nunca vi um lugar com tanto pobre pedindo esmola como aqui. Se você somar no final do mês o tanto que você gasta com esmola, vai perceber que daria para comprar um bom corte de tecido para fazer um belo vestido. Se dou o que dou para essa gente, fia,
É porque eu posso dar. Ivone gargalhou. Ora, ora, ora. Conceição, disse ela ainda rindo. Não me faça rir. O que você ganha mal dá para sustentá-la. Deveria economizar para poder sair dessa pindaíba, mulher. Aposto que se tivesse guardado tudo o que gasta com esmola, já teria comprado uma casa digna, num bairro digno para morar. Quantas vezes vou ter que repetir para você que eu sou feliz morando aqui, que eu adoro a minha casa do jeito que ela é, que para mim, sinceramente, não me falta nada? Como você é tonta, mulher! Larga de ser besta e trouxa dessa gente. Será que não percebe que esse povo pede esmola porque é mais fácil pedir do que trabalhar? Não é o caso do velho Ermelindo. O Ermelindo é boa gente, trabalhador, homem de boa índole. Como sabe disso? Colocou um detetive atrás dele, por acaso? Como sabe se ele não troca o que ganha por pinga? Eu sinto, fia, não precisa de um detetive para me revelar a índole de uma pessoa. Meu interior me guia. Ouço o que ele me diz quando me vejo diante de um pedinte. Não é fácil ouvir o nosso interior, requer prática, um bom tempo de meditação, mas depois é uma ferramenta que pode nos ajudar muito ao longo da vida, ao longo das passagens do espírito por esse planeta. Não me venha falar de outras vidas novamente, por favor, mulher. Não existe nenhuma evidência comprovada pela ciência que exista vida após a morte, quanto mais reencarnação. Eu não preciso da ciência para me provar nada. Como não, endoidou? Para mim, basta o que diz o meu interior, só isso. E ele me diz que a vida não termina com a morte e que você, eu, todos mais que estão no planeta, já estivemos aqui em outras vidas e que eu, você, Teodoro e nossos familiares e nossos amigos somos velhos conhecidos de outras encarnações. Mas, como você é boba mesmo, Conceição, acho que não existe pessoa mais simplória do que você. Não, existe sim, gente pobre. Você fala da pobreza como se ela fosse uma doença. E não é? Para mim é como se fosse. Não existe pior pobreza do que a pobreza de espírito. Ivone bufou e resmungou algumas palavras inaudíveis. Conceição, sem perder o bom humor, como sempre, riu do jeito birrento da amiga. Ivone, observe o jardim, pediu Conceição a seguir. Tô observando, e daí? Observe mais atentamente, por um minuto pelo menos. O que há? Eu comparo um canteiro de flores como o nosso interior. As ervas daninhas são como os pensamentos maus que crescem no interior da gente. As pedras são como o ódio e a raiva que muitas vezes sentimos ao longo da vida, por nós mesmos e pelos outros. Representam também o desespero e a preocupação que nos roubam a paz de espírito, vez ou outra. Como as pessoas raramente param para tirar de si próprias as pedras e as ervas daninhas que vão tomando conta do seu jardim interior, sua beleza e grandeza vão desaparecendo com o passar do tempo, sendo encobertas e esmagadas por pedras e ervas daninhas. Isso faz com que muitos pensem que não existe nada dentro de si e na vida, senão ervas daninhas e pedras sobre pedras. Por isso é importante fazer uma limpeza interior, assim como fazemos no jardim de nossa casa, periodicamente, para que possamos tirar as pedras, as ervas daninhas que sufocam o nosso jardim. Isso permite que o solo se torne bom e fértil outra vez. E nele podemos plantar novas sementes de alegria e prosperidade, de amor e compaixão, de solidariedade e afeto, de compreensão e tolerância, pensamentos que vão ao encontro de Deus e não que nos levem para longe dele. Pensamentos que Cristo semeou durante a sua curta passagem pela terra. Tais sementes, enfim, nos permite ter uma colheita feliz e abundante de tudo aquilo que realmente importa e faz diferença positiva na nossa vida. É lógico que é preciso regar diariamente o solo da nossa mente para que essas sementes brotem e cresçam exuberantes.
Só que ao invés de água, regamos o solo da nossa mente com meditação ou oração. De início você não verá grandes mudanças, mas não desista, continue cuidando do seu jardim interior. Lembre-se de que a paciência é uma ferramenta importantíssima nessas horas. Se você for paciente, o jardim florescerá viçoso e perfumado. Ivone soltou mais um dos seus risinhos cínicos e perguntou: E desde quando, Conceição, você tirou alguma pedra ou erva daninha de dentro de você, mulher? Você me parece a mesma de sempre, não mudou uma vírgula no seu modo de agir, de pensar, desde que tinha 18 anos? Mudei sim, fia. Não sou mais a mesma há muito tempo e você sabe disso. Aquela Conceição que sentia raiva e ódio dos pais por eles a terem deixado no orfanato não existe mais faz tempo, muito tempo. Tanto não existe que foi atrás dos pais dela sem levar consigo mais rancor no coração. Só levou amor, compreensão e compaixão. Aquela Conceição que sentia ódio e raiva por qualquer motivo também não existe mais, já faz tempo. Eu refloresci por dentro assim que descobri que podia mudar os meus pensamentos, plantar no solo da minha mente, no meu jardim interior, sementes, pensamentos, conceitos mais felizes que me trouxeram mais paz e alegria de viver. Prosperidade para mim é descobrir o que pode me enriquecer por dentro e não por fora, porque eu sei, sem sombra de dúvida, agora o que enriquece você por dentro o enriquece por fora. E o mais importante, jamais é tirado de você, nem por meio de roubo, nem por meio da morte. Segue além da vida. É por isso que eu proponho a todos com quem encontro na vida que parem um minuto a fim de perceberem que o seu interior é tal como um jardim que precisa ser limpo para que possa florir com flores e cores que jamais pensou existir. É uma pena que muitas das pessoas que descobriram que o seu interior é tal como um jardim, que requer cuidados para se manter sempre florindo lindamente, esqueçam-se com o tempo do que descobriram. Ou quando se lembram de que precisam dar um trato em seu interior, sentem preguiça de tomar as devidas providências. Preferem viver sofrendo a gozar da paz física, mental e espiritual. É lamentável também que muitos não tomem providência alguma em relação ao seu jardim interior porque se acostumaram a viver de mal com a vida. Eu sempre pergunto aos que sofrem: até quando? Até quando você vai deixar de cuidar do seu jardim interior? Não tenho forças, responde muito deles. A força está em Deus, respondo eu. Dê as mãos para Ele. A emoção com que Conceição falou sobre aquilo tocou Ivone. Conseguiu, ainda que somente por alguns minutos, amolecer o seu coração de pedra. Não foi somente pelo que ela disse que o seu coração amoleceu, foi também porque ela se lembrou das palavras que o filho lhe dissera no último encontro dos dois. Conceição lhe quer muito bem, mãe. Ela tem uma boa alma. Ouça o que ela tem a lhe dizer. Fique sempre do lado dela, por favor. Ela havia se esquecido dessas palavras por completo, e pensando nelas agora teve a impressão de que Renan sabia inconscientemente de que não estaria ao lado da mãe por muito mais tempo. Não levou mais do que 10 minutos até que Ivone soltasse mais uma de suas pérolas. Aquilo tudo que você falou há pouco sobre o jardim e a mente, você aprendeu com alguém, não foi? Sejamos francas. Você não tem um QI para chegar à conclusão daquele nível. Um pouco eu descobri por mim mesma, fia. Outro pouco foi com Jesus. Quem me explicou? Lá vem ele de novo. Quem é ele? Um daqueles amigos invisíveis que temos quando criança? Não, absolutamente não. Então quem é esse tal de Jesus? Já lhe disse que o dia que quiser conhecê-lo, o apresenta a você. Ivone olhou desconfiada para a amiga. Conceição deu-se por satisfeita. Ivone estava começando a ficar mais tolerante do que quando a tirara do quarto minutos atrás. Aquele era um bom sinal. Um bom sinal para a própria Ivone.
Conceição agradeceu em silêncio a Deus por estar conseguindo provocar melhoras na amiga querida. Uma hora depois, Conceição se viu satisfeita com os arranjos que fez no seu pequeno jardim. Pronto, agora está bem melhor, só falta regar. Regar? E você tem paciência para isso? Temos que ter, se quisermos que o jardim floresça. E espere chover, mulher. Certas coisas carecem de urgência, fia. A chuva virá, mas enquanto não vem, é melhor fazer a nossa parte. O mesmo em relação à nossa vida. Certas coisas carecem de urgência. Não dá para ficar adiando atitudes que já deveríamos estar tomando para obter o melhor da vida. Ivone coçou atrás da nuca pensativa. Só despertou quando Conceição pôs na sua mão o regador. O que é isso? Indignou-se a mulher ao ver o regador em suas mãos. É para você regar o jardim para mim, fia. Só me faltava essa. Por favor, tenho que ir preparar o almoço, e já que você não gosta de ficar com a barriga encostada na pia e no fogão. Está bem, eu rego o jardim, mas você que não se acostume, viu? Ivone sonhou aquela noite que estava andando por um jardim florido, quando avistou alguém lhe acenando. De onde estava, pensou ser Renan, seu filho querido. Com toda a força que tinha, ela correu em sua direção. Foi só quando estava a poucos metros dele que percebeu que a pessoa em questão era o marido e não Renan, seu filho. O marido falecido sorria para ela com ternura. O rosto de Ivone perdeu a cor e o arrependimento por ter corrido até ele corroeu seu interior. Não teria movido um músculo se soubesse que era ele, o inútil, filho da mãe, como ela o chamava. Jamais teria mudado de direção, seguido para qualquer ponto que distanciasse os dois. Ivone despertou do sono assustada, suava frio, demorou para pegar no sono novamente. Estava ligeiramente agitada e irritada com o mundo dos sonhos. Onde já se viu ele permitir que o marido falecido entrasse nele? Onde? Foi com muito custo que voltou a dormir. Um mês depois dos últimos acontecimentos, a cidade começou a ser alagada por chuvas torrenciais. Fazia tempos que não chovia tão forte naquela região. Resultado: enchente e as graves problemas que elas trazem aos moradores. Viu como Deus não existe? Comentou Ivone com Conceição, diante dos problemas que as chuvas estavam trazendo a todos. Como não, fia? A chuva é uma providência divina de Deus. Estávamos com o tempo seco há meses. A umidade do ar estava muito baixa, ressecando nosso nariz, prejudicando a nossa respiração, aumentando a poluição, deixando-nos mais favorável à contaminação de germes. A represa já estava não sei a quantos metros abaixo da superfície do solo. Por isso estávamos racionando água, sem contar os problemas que a falta de chuva traz para as plantações. Sem chuva, os grãos não crescem. Por isso deve chover. Por isso a chuva é uma providência divina. Se há enchente, o problema não é necessariamente da chuva, e sim da falta de bueiros limpos e suficientes para o escoamento de água. Falta, enfim, é melhor estrutura urbana. A prefeitura, mesmo sabendo da necessidade de construir mais bueiros, não o fez, alegando falta de verbas para as obras. Mas, na verdade, os bueiros não foram construídos porque não põe em destaque o prefeito, e o que ele quer é destaque para ganhar as próximas eleições. É muito mais grandioso mostrar depois, nas propagandas políticas que fez e ampliou ruas, viadutos e rodovias, do que bueiros. Se os eleitores valorizassem coisas tão simples quanto a construção de bueiros, eles certamente mudariam seu ponto de vista. O porquê de os bueiros não terem sido limpos periodicamente e devidamente se deve também ao mesmo fato. Ninguém dá muita bola para isso, até que aconteça uma enchente como as que estão acontecendo nesse momento em vários pontos da cidade. O lamentável é que as autoridades prometem dar um jeito para que não haja mais enchente, mas assim que as chuvas se vão,
Esquecem. Cabe à população exigir os seus direitos. Deus não pode nos ajudar se não nos ajudamos. Incrível como você insiste em defender esse Deus depois de tudo o que ele fez para você, ou melhor, não fez. Como assim? Não fez? Fez mais do que devia. O resto cabe a mim, a você, a cada um de nós fazer. Somos os braços e as pernas de Deus aqui no planeta. Se Deus nos desse tudo de mão beijada, feito gênio, pediu, aparece, seríamos uns verdadeiros bundões, com o perdão da palavra. Ivone amarrou o senho. Um dos pontos de alagamento aconteceu a poucas quadras de onde morava Conceição. Só não atingiu a ela e os seus vizinhos porque parte da rua onde moravam ficava num ponto mais elevado, senão era por volta das 2 horas da tarde quando o céu escureceu e a chuva desabou, parecendo um dilúvio. A água começou a subir e logo inundaria tudo, se não parasse de cair, forte e ininterruptamente. Como o dia estava propício para um cochilo, Conceição havia se recolhido em seu quarto após o almoço para tirar uma soneca. Ivone havia acabado de tomar banho e agora maquiava-se em frente ao espelho. Conceição acordou com os gritos fortes de um menino correndo pela rua pedindo socorro. Ela imediatamente saltou da cama e foi ver o que estava acontecendo. Abriu a porta, o guarda-chuva e correu para a rua. Não foi preciso nem perguntar o que havia acontecido. Dali mesmo, já podia avistar a água invadindo as casas e mais casas na parte de baixo da rua. Meu Deus! Murmurou ela aflita. E eu ainda lembrei a todos que aqueles bueiros deviam ser limpos antes que chegasse o período de chuvas. Nisso o menino avistou Conceição e correu até ela. Dona Conceição, a água não para de subir. Tem um bando de gente presa dentro das casas. Idosos e crianças estão precisando de todo mundo que puder ajudar. Eu já vou, meu filho. Ao entrar, Conceição encontrou Ivone crispando as mãos, parecendo ansiosa por lhe falar. O que houve, mulher? Quem era aquele louco pedindo por socorro? Não era louco algum, fia. É que a parte baixa da rua está alagada e, pelo visto, a água não vai parar de subir. Muita gente ficou presa dentro de suas casas, idosos e crianças, sem ter como sair. Vamos ter que fazer um mutirão para ajudá-los. O senho de Ivone fechou-se ainda mais. Com autoridade ela falou. Você não vai lá de jeito nenhum. Como não, fia? Aquelas pessoas estão precisando de ajuda de todo mundo. Isso não é coisa para uma mulher da sua idade, Conceição. Emergência é coisa para todo mundo, fia. Ivone bufou. Você não se cansa de ajudar as pessoas, não? Perguntou ela irritada. Há tanta coisa pior na vida para nos cansarmos. E como o que, por exemplo? Como, por exemplo, ficar com o traseiro atolado no sofá assistindo a programas de TV fúteis que não vão lhe acrescentar em nada. Ivone, fingindo-se de desentendida, perguntou dando uma voltinha. E então, como eu estou? Estava perfumada, com os lábios lindamente exuberantes, com um batom rosado da mesma cor dos brincos nas orelhas. Mas Conceição não se ateve à sua pergunta, correu para o seu quarto, trocou o chinelo pelo tênis e partiu para ajudar os necessitados. Antes, porém, de partir, voltou-se para Ivone e perguntou: Você não vem? Ir? Para onde? Nos ajudar? Perdeu o juízo, mulher. Acabei de tomar o meu banho, de me maquiar. Ainda que não tivesse tomado banho, não entraria naquela água imunda da enchente nem morta. Sem mais delongas, Conceição atravessou a porta, o portão e correu rua abaixo, em meia chuva, junto de outros vizinhos que se dirigiam para o local com o mesmo propósito: ajudar quem precisa de ajuda. Ninguém dali parecia se importar com os pingos frios da chuva caindo sobre todos, encharcando as suas roupas e seus sapatos
e tampouco se importavam em entrar na água parada, enlameada, para poder fazer um cordão para chegar até aqueles que precisavam ser tirados de suas casas. Ivone permaneceu dentro da casa, andando de um lado para o outro, parecendo uma leoa enjaulada e irritada. Aquela doida! Ralhava entre dentes, referindo-se a Conceição, obviamente. Aquela doida pode morrer afogada? Será que ela não pensou nisso? Doida, doida, doida. Onde está o Roberto que não chega? Quando a gente mais precisa de um homem é que eles desaparecem? Ivone parou subitamente, olhou para o céu e ralhou. Se houver alguém aí em cima que proteja aquela doida da Conceição, por favor, né? Ela então inspirou e expirou o ar com força e, voltando os olhos para o céu, soltou mais uma de suas pérolas. Para que tanta chuva? Bebeu? Tomou todas, é? Fecha a torneirinha, fio. Vamos lá, amarra, dá um nó ou vai fazer xixi em outro lugar. Ivone sentou-se com cuidado na pontinha do sofá para não amassar o vestido de que mais gostava. Sua perna direita tremia sem parar de ansiedade e nervoso. 3 minutos depois, levantou-se, foi até a porta que dava para a frente da casa e a abriu. A chuva continuava caindo, mais amena, mas ainda caía sem parar. Ao avistar o guarda-chuva de Conceição pendurado na maçaneta da porta, ela zangou-se de novo com a amiga. Além de tudo, a doida foi sem guarda-chuva. Que perigo pegar uma pneumonia! Os berros que vinham da parte baixa da rua começaram a assustar Ivone. O que estaria acontecendo? Teria morrido alguém? Preocupou-se. Onde está aquela maluca que não voltava para casa? A aflição fez com que Ivone abrisse o guarda-chuva da amiga e fosse até a rua, num ponto que desse para ver ainda que de longe o que estava se passando no local da enchente. Os gritos desesperados continuavam, pedidos de socorro, gritos de dor. Se era assustador ouvi-los de onde estava, perto deles então deveria ser pavoroso. Nisso, uma Kombi passou por ela, parecendo ter surgido do nada, pregando o maior susto e deixando-a enlameada da cabeça aos pés por ter passado em cima de uma poça gigante de água acumulada de chuva. Ivone quis morrer, literalmente morrer. O grito histérico e estridente de raiva que atravessou sua garganta foi assustador até mesmo para ela. Ivone disse os piores nomes que uma pessoa pode usar para amaldiçoar outra. Quando não havia mais o que dizer para amaldiçoar o motorista daquela Kombi, Ivone, abalada e revoltada, começou a chorar de ódio. Tomara que morra numa enchente, seu filho da mãe! Que morra você e todo mundo! Gritou para quem quisesse ouvir. Nisso, uma senhora por volta dos seus 65 anos de idade passou por ela e perguntou: A senhora não vem? Olha o meu estado, minha senhora, choramingou Ivone, como se fosse uma criança mimada de 5 anos de idade. Esse é o meu vestido e o meu sapato mais caro e essa minha calça é novinha, acabei de tirar da embalagem. Veja só meus brincos, o meu cabelo. Eu gastei horas ajeitando em frente ao espelho. A mulher mediu a outra da cabeça aos pés e preferiu seguir sem fazer comentários. As pessoas na enchente careciam de ajuda urgente. Ivone mal pôde acreditar na atitude que aquela senhora tomou com relação a ela, onde já se viu deixá-la ali sozinha naquele estado deprimente em que se encontrava. Deveria ter no mínimo lhe dito que sentia muito pelo que lhe acontecera. Gentalha! Grunhiu Ivone. O que se pode esperar dessa gente pobre e miserável, senão desfeitas como essa? O quê? A chuva voltou a engrossar. Foi então que um homem na casa dos 40 subiu a rua, com passos ligeiros, trazendo nos braços uma menina, de não mais 8 anos de idade. O homem pôs a criança ao lado de Ivone e disse: Cuida dela, dona. Sem mais, voltou correndo para junto dos que acudiam os moradores presos na enchente. Cuide dela? Indagou-se Ivone. Como assim cuide dela? Quem ele pensa que eu sou, babá?
Ama seca? Madre Teresa de Calcutá? E cadê o por favor? Cuide dela, por favor, minha senhora. Cadê? Gentalha, pobre. Como eu odeio pobre. O ódio, a raiva, a indignação, a decepção, tudo junto e mais um pouco, estava mais uma vez levando Ivone à loucura, fazendo-a ver tudo com os olhos do mal, escravizar-se a ele. Ivone ficou ali, espumando de raiva por pelo menos mais uns 5 minutos, até que se lembrasse de que havia uma criança ao seu lado e necessitava de amparo e de afeto. A menina tremia de frio e chorava baixinho, assustada por tudo o que havia lhe acontecido. As lágrimas se misturavam à coriza que escorria sem parar do seu narizinho arrebitado e a lama que havia grudado no seu corpo quando fora arrastada para fora da enchente até um local seco e seguro. Só me faltava essa, resmungou Ivone fazendo o beiço. A menina abraçou a si mesma ainda mais forte, tamanho era o frio. Seu queixo e seus lábios roxos tremiam agora com mais força. Seu estado desesperador começou a incomodar Ivone. Vamos lá, criança, comporte-se, disse ela secamente. Daqui a pouco tudo isso acaba e você estará de volta à sua casa e aos seus pais. A menina subitamente agarrou Ivone na altura do quadril, na esperança de se aquecer. Ivone arrepiou-se inteira de nojo ao sentir-se abraçada pela garotinha. Por pouco não vomitou. Vamos lá, menina, pediu ela impaciente, tentando desgrudar a garota agarrada à barra de sua saia. Você vai deixar a minha saia ainda mais suja do que está? Largue de mim, vamos. Se está com frio, vá procurar alguém na sua família para aquecê-la. Eu não. Mas a menina, apavorada e friorenta, continuava a se prender na Ivone firmemente. Eu já disse para você se soltar de mim, gritou Ivone, pegando no braço da garota e puxando-o para longe dela. O que eu fiz para merecer uma coisa dessas? O que eu fiz? Ela novamente rompeu-se em lágrimas de revolta e de ódio. Nisso, um casal de jovens passou por ela, correndo em direção ao local da enchente. Ei, vocês, socorra essa criança, por favor! Berrou Ivone em pânico. Mas o casal de jovens continuou correndo, surdo ao seu apelo. Foi então que Fuíca apareceu. Foi até a menina, cheirou suas vestes, depois cheirou a saia de Ivone e prostou ao lado das duas. Era disso mesmo que eu estava precisando, meu senhor, ironizou Ivone. Um cão sarnento e fedido para se juntar a essa criança enlameada e cheia de coriza, se esfregando na minha saia. É isso mesmo que eu precisava. Muito obrigada. A seguir, um outro cão se juntou a eles. E desse cão, Ivone tinha medo. Por isso não ousou xingá-lo em voz alta como fizeram com Fuíca há pouco. É isso aí, choramingou Ivone. Quem nasceu para ser curva de rio, onde só para tranqueira, que nem eu, vai morrer cercada de tranqueira? Enquanto isso, na parte da rua onde havia ocorrido a enchente, os moradores continuavam fazendo correntes, um segurando na mão do outro para poder alcançar aqueles que haviam ficado presos em suas casas com a água. Naquele momento, pelo pescoço. Os homens mais fortes e mais altos ficavam na dianteira do cordão humano por razões óbvias, e com muita paciência procuravam acalmar os moradores e arrastá-los, boiando sobre a água, para fora da enchente. O desespero agravou-se quando uma senhora, por volta de 75 anos de idade, desmaiou, e foi preciso correr em seu auxílio antes que se afogasse. Outro momento de grande dificuldade foi socorrer uma grávida. Foi preciso muito tato para que o salvamento obtivesse êxito, pois havia uma grande cratera em frente à sua casa, aberta pela Secretaria de Obras. Uma pisada em falso cairia no buraco. O mais idoso ajudava os que eram resgatados de dentro da água, levando-os para as casas dos vizinhos mais próximos, que não haviam sido atingidas pela enchente, onde tomavam banho quente, vestiam roupas emprestadas e comiam algo para aquecer o estômago. Havia certamente aqueles que se comportavam como Ivone,
fingindo não estar em casa para não ter que prestar socorro aos necessitados. Dona Albertina, uma senhora muito prestativa e generosa, e outras vizinhas reuniram tudo o que tinham em suas despensas e começaram a fazer uma canja para servir para as vítimas da enchente. Um por todos e todos por um, dizia ela alegremente, o grito de guerra dos 3 mosqueteiros. Enquanto isso, Ivone permanecia no mesmo lugar, com a menina agarrada às suas pernas e um bando de cachorro parado ao seu redor. Isso só pode ser um pesadelo, lamentava indignada. Que alguém me acorde, por favor! Que alguém me acorde! A chuva, que havia dado sinais de melhoria, voltou a piorar, dificultando os salvamentos e causando enchente em outros lugares nas proximidades. Olha só onde eu vim parar, que lugar nojento! Praguejava Ivone, desgostosa. Com tanto lugar bonito no planeta para eu nascer, fui nascer nessa merda de lugar, pobre, miserável, e depois dizem que cada um nasce onde realmente tinha que nascer para evoluir. Aqui, ó, facinho, se isso realmente existe, a vida errou comigo, pois nada disso me serve de alguma coisa para minha evolução. Se Deus tivesse um pingo de consideração para comigo, teria me dado asas para voar para bem longe da miséria e da porquice humana. Ivone ficou tão embriagada de ódio e de revolta que se esqueceu da menina agarrada à barra de sua saia, dos cães que tudo mais que se desenrolava ao seu redor. Sua cabeça estava tomada por vozes se sobrepondo umas às outras, como se 2 estações de rádio estivessem se cruzando. O que as vozes falavam não era nada agradável de se ouvir. Chegava a ferir os ouvidos. Era como se ela tivesse se conectado a um local onde só havia pessoas mimadas, sofrendo por ódio, rancor, amargura e revolta, porque a vida não lhes deu o que seu mimo achou que merecia ter, sem mérito algum para isso. Ivone estava cercada de almas afins, pois no cosmo, mimados atraem mimados, negativos atraem negativos, revoltados atraem revoltados, semelhante atrai semelhante. Tal fato transformava a mente de Ivone num inferno, num caos mental capaz de perfurar até o cérebro. Fuica, incomodado com a energia pesada que cercava Ivone naquele momento, começou a latir. Foram seus latidos que despertaram Ivone daquilo que parecia ser um transe. Ao cair em si novamente, foi que ela percebeu que massageava o ombrinho da pequena menina agarrada a ela, algo de que ela até então não se dera conta. Seu gesto lembrou a época em que ela acariciava o filho amado. Renan, murmurou Ivone sem se dar conta. Seus olhos então se fecharam e se apertaram, e a saudade do filho bateu novamente fundo dentro dela. Naquele instante, Ivone foi sendo envolvida por forças opostas a que até então envolviam a sua pessoa. Forças que apaziguaram o caos mental em que se encontrava, fazendo-a mais humana e lúcida. Seus olhos voltaram-se então para a pequena menina, que continuava a tremer profundamente. E pela primeira vez, ela sentiu pena da criança. Debaixo daquela chuva, a menina poderia pegar uma pneumonia. Ela própria poderia também adoecer, percebeu. Ivone então agachou-se, ergueu o rostinho da garota e disse: Você precisa se enxugar, senão vai ficar doente. Seu tom ainda era áspero, mas a preocupação verdadeira. A seguir, Ivone puxou a menina pela mão e a levou para a casa de Conceição. Estava prestes a deixar a menina sentada na cozinha, aguardando até que tomasse um banho, quando percebeu que seria melhor dar um banho na menina primeiro. Se já esperei até agora, posso esperar um pouco mais, resmungou enquanto dirigia a criança para o banheiro. Ligou o chuveiro, despiu a menina e a pôs debaixo da água morna do chuveiro. Nada como um banho morno para evitar que se gripe, disse ela, procurando suavizar a voz. E vendo que a criança, por estar assustada, não saberia se lavar devidamente, Ivone disse: Já que a minha roupa está arruinada mesmo,
Não vai ter problema algum se eu ajudá-la a se lavar. E assim, Ivone deu banho na criança. Depois secou-a e vestiu nela uma das peças de roupa que os netos de Conceição deixavam na casa da avó para qualquer eventualidade. Depois de pentear o cabelo da menina, Ivone falou: Espere-me aqui enquanto eu tomo meu banho, combinado? A menina sentiu com a cabeça. Ivone se sentiu mais leve ao ver a criança de banho tomado e menos entristecida. A água que escorria do chuveiro e se entrelaçou às lágrimas que começaram a cair dos olhos de Ivone. Lágrimas de alívio por estar ali, debaixo daquela água morna, afugentando o frio e a lama, revitalizando o seu corpo. Depois do banho tomado, Ivone se enxugou, vestiu-se apressada e foi ao encontro da menina e disse: Agora eu vou preparar alguma coisa para você comer, que tal? Enquanto a menina lanchava e ela também saboreava uma fatia de pão caseiro acompanhada de leite com café, Ivone percebeu pela primeira vez a bênção que era ter um teto, fosse qual fosse, sobre a sua cabeça para abrigá-la das tempestades, das noites frias, do sereno e do calor. Ainda que considerasse a casa de Conceição um barraco, era melhor viver num barraco do que embaixo da ponte. De repente, naquele instante, as paredes de madeira que cercavam a casa de Conceição foram vistas com os olhos menos exigentes. Observando a menina que naquele instante saboreava a fatia de pão com manteiga, com uma boca gostosa, Ivone sorriu pela primeira vez para ela. Viu nela ela própria, quando foi abrigada naquela casa por Conceição após o revés no seu destino. Se não fosse Conceição, pensando na amiga, Ivone percebeu antes tarde do que nunca o quanto havia sido sempre mal agradecida para com ela. Se não fosse a amiga ter-lhe aberto as portas de sua casa, quando mais precisou, o que seria dela? Ivone chorou, ainda mais ao lembrar-se das palavras do filho. Conceição lhe quer muito bem, mãe. Ela tem uma boa alma. Ouça o que ela tem a lhe dizer. Fique sempre ao lado dela, por favor. Você me lembra o meu filho, disse Ivone, olhando agora ternamente para a menina. Seu filho? Onde está ele? Perguntou a criança com a voz delicada. Ivone de repente não soube o que responder. Por fim disse simplesmente: morto. No céu? Ivone refletiu antes de responder. Sim, no céu. A menina sorriu para ela com ternura e voltou a saborear a fatia de pão, deixando Ivone refletir. Como ela gostaria de acreditar que o filho ainda estava vivo, só que noutra dimensão. Se recebesse pelo menos uma prova realmente irrefutável. Aí sim, ela teria certeza de que a vida não termina com a morte. Mas que prova seria essa? Nem ela sabia. Qual é o seu nome? Perguntou Ivone, despertando dos seus pensamentos. Rosana. O meu é Ivone. Eu sei. Sabe? Como? A mamãe me falou. É mesmo? A menina concordou, balançando a cabecinha afirmativamente. Os problemas que a enchente trouxe para aquele bairro terminaram sem maiores agravantes. Noutras vezes, infelizmente, houve mortes. A pequena Rosana foi entregue ao seu pai assim que ele voltou do hospital para onde havia sido levada sua segunda esposa, que estava grávida, para ser examinada. O homem agradeceu imensamente a Conceição e a Ivone. Os moradores daquela rua estavam exaustos ao final do dia e os que tiveram suas casas alagadas foram passar a noite na casa dos vizinhos, até que a água escoasse. Naquela noite, Ivone não conseguia pegar no sono. Levantou-se e foi até a sala. A chuva agora era uma garoa fina e, ao que parecia, não tinha intenção de parar tão cedo. Ivone procurou por algo para ler, mas já havia lido todas as revistas dali. Emburrou.
Só havia para ler os livros sobre espiritismo que Conceição guardava com muito carinho em sua humilde estante. Mas esses ela não se atrevia a lê-los, por puro preconceito. Afinal, nunca soubera realmente do que se tratavam. Aguardem, a história continua.